Fala pessoal, vídeo bem diferente aqui no canal hoje. Hoje nós vamos comparar alguns fundos imobiliários de shopping. Então vamos comparar aqui XPML, MAL 11 e HGBS 11. Tá? Na minha opinião, os três principais fundos aí que nós temos de shoppings hoje em dia. O lucro desses fundos meio que deu uma queda aí momentânea nesses meses de fevereiro e março, mais ou menos, se eu não me engano, abril também. Então nós vamos comentar sobre isso. O pessoal ficou um pouco assustado aí, achando que talvez a indústria tivesse caído um pouco, então tá rolando algumas coisas diferentes. Então eu vou aproveitar para a gente falar sobre isso, tá, galera? É, Antes de mais nada, lembrando, esse aqui é o tipo de conteúdo que eu solto primeiramente para a galera de membros, tá? Então, eu não ia nem disponibilizar esse conteúdo aqui para o público, mas eu acho que é uma boa forma aí de vocês terem uma prévia do que é falado aqui na área de membros do canal, tá? Então, se você não é membro ainda, se inscreve aqui no canal, deixa um like. É só escanear esse QR Code aqui que vocês estão vendo aqui no cantinho, ou clicar no primeiro link aqui da descrição, planos a partir de R$ 4,99 por mês, tá, galera? Então, assim, vídeo exclusivo como esse aqui que vocês estão vendo, análises exclusivas aí de mercado, grupo de WhatsApp para você mudar a sua pergunta lá e acesso a vídeos com antecedência, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o pessoal de membro teve acesso a esse vídeo aqui uns 5 dias antes do que o pessoal aí do público, tá? Então, é bem mais vantajoso, tá, galera? Para você aí que gosta de fundos imobiliários, tá? Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar aqui pelo MOL 11, tá? Galera, eu apaguei bastante coisa aqui do PDF, tá vendo? Só para ficar com as partes mais importantes aqui pra gente, tá? Então vamos começar aqui pelo MOL 11. De primeira, a gente vai olhar aqui para dois parâmetros que eu acho que são bem importantes aqui para a área de fundos imobiliários de shoppings, tá, galera? Que é vendas por metro quadrado, que é um parâmetro bem interessante aqui para a gente olhar em todos os fundos, tá, galera? Basicamente o que eu olho, assim, se eu tivesse que olhar só duas coisas nos fundos de shopping, eu olharia vendas por metro quadrado e NOI por metro quadrado, tá, galera? Então aqui começando aqui pelo MAL 11, a gente tem aqui vendas por metro quadrado que apresentaram aí um acréscimo de 7% comparado ao mesmo período do ano passado, tá, galera? Então subiu um pouquinho, tá? Vocês vão ver aqui na maioria dos fundos a venda por metro quadrado nesse mês aí de março, abril mais ou menos, subiu aí um pouquinho, tá? O NOI caixa aqui, na verdade, é o lucro aqui. É o NOI, eles usam meio que... É a receita menos a despesa e o lucro, tá, galera? É um cálculo meio maluco que eles fazem, mas basicamente significa o lucro aqui do fundo por metro quadrado, tá? Aí aqui no MOL a gente teve uma queda de 0,2% comparado ao ano passado, tá, galera? Parece que é uma queda muito pequena, mas fica aí até o final do vídeo que vocês vão entender que essa queda pode ser considerada um pouco maior, tá bom? Aí aqui no MOL 11 eu achei bem legal essa tabela aqui que eles disponibilizaram para a gente, que eles dão mais ou menos uma perspectiva de como é que vai ser aí o lucro para o ano de 2024 e o que, que eles vão ter que investir aí nos ativos. Então, expansões, né, melhorias nos ativos, etc, tá? Então, eles colocam aqui uma tabela bem legal. A tabela ficou meio confusa, assim, de início, tá? Porque o MAL, ele não é dono da totalidade de todos os shoppings que eles têm em carteira, tá? Então, tá vendo aqui, ele tem shopping que ele é dono de 20%, tem shopping que ele é dono de 40%, 17,5%, tá vendo? Então, eles tiveram que colocar aqui meio que se eles fossem donos de 100%, quanto que eles teriam que investir? Como eles não são dono, eles colocam aqui o tanto que eles têm que investir, tá? Então, basicamente, o que vocês têm que olhar aqui é essa coluna e essa coluna aqui que está em vermelho, tá? Então, eles colocam aqui o NOI orçado para 2024, que é o lucro, né? É de 140 milhões, mais ou menos, tá? Então, por ano. Se você colocar aí 140 dividido por 12, dá mais ou menos 11 milhões e 600 aí por mês, tá? No ano de 2024 todo, Lembrando, aqui não tem despesa, não tem nada, tá, galera? Isso aqui é só lucro, tá? E temos aqui os investimentos que o fundo pretende fazer aí nos imóveis nesse ano aí de 2024, tá, galera? Aí ele colocou aqui o total do ano todo, tá? Que dá 20 milhões aqui, mais ou menos, tá? Se você pegar esse, menos esse aqui, que é os investimentos que eles vão ter que tirar de fato, se eu não me engano, aqui em shoppings eles não consideram investimentos como despesas aqui no NY, né? Então, você vai chegar aí a 119 milhões de lucro nesse ano de 2024, tá? Envolvendo todos os ativos aqui do MAL 11, que dá mais ou menos 9 milhões por mês, tá? É, Isso, ok, né? Parece muita grana, só que quando a gente olha aqui na DRE de fevereiro de 2024 do MAL 11, vocês vão ver aqui que eles tiveram aqui de receita operacional imobiliária, só de receita, tá, galera? 11 milhões e 400, que já é um pouco acima disso aqui, tá, galera? E lembrando, esses 9 milhões aqui é média, né? Não significa que todos os meses eles vão ter esse lucro aqui mais ou menos, mas é em média, tá? Então, a gente já tem aqui um lucro acima do que é a média ali, né? Que a gente esperava. Isso
esse 11 milhões aqui representa mais ou menos 88 centavos por cota, tá? E o fundo está distribuindo aí 92 centavos por cota, porque aqui no caso do Mal 11 ele tem uma reservinha ali de 59 centavos mais ou menos, tá? Ele tá com uma reserva interessante, tá? Então o que que vocês têm que ficar ligado? Como a perspectiva desse fundo é de ter mais ou menos 9 milhões de lucro por mês aí de NOI, né? Galera, isso aqui é conta de padaria, tá? Pelo amor de Deus, conta de padaria. Isso aqui é uma previsão de que o fundo fez, uma previsão de que eu acho que vai acontecer também, tá? Então, não usem esse dado aqui loucamente, né? Achando que só isso que vai importar, tá? Então, vocês têm que ficar ligados porque, como esse mês aqui eles tiveram esse lucro aqui só de receita, né? Na verdade, isso aqui não é lucro, tá? A receita, na verdade seria esse 13 milhões aqui, porque ele somou com caixa e tal. Então, quando a gente está considerando aqui só imóvel, vocês têm que ficar ligados, porque quando começar a vir esses 9 milhões menos, o fundo vai gerar muito menos do que esses 88 centavos aqui, tá? Então, você tem que ficar ligado aí se ele vai conseguir distribuir, se ele vai conseguir usar essa reserva aí por muito tempo, né? Parece que o segundo semestre dos shoppings vão ser um pouco mais complicados, tá? Então, a gente tem que ficar é, olhando com um pouco mais de calma para isso, tá? Aqui nesse gráfico bem legal aqui do 1 a 11 também, eles colocam aí como é que está sendo a utilização de reservas do fundo, tá? Então, vocês conseguem ver aqui que em fevereiro de 2023 a gente tinha 84 centavos de reserva aí para ser distribuída ainda dentro do semestre. E agora em fevereiro de 2024 a gente ainda tem bastante, né? 59 centavos, mas já diminuiu bastante, tá? Ele chegou a usar tudo aqui em novembro, aí depois rolou mais vendas, se eu não me engano, né? Mas ele também tem coisa aí do caixa que tá rendendo bastante, então eles estão guardando e tal. Então é o fundo que, se os próximos meses, pelo menos nesse primeiro semestre, se começar a vir com o NOI muito pior, a gente ainda tem aí uma gordurinha, né, para usar essa reserva aí e distribuir para a gente, tá? Aí aqui no mall, o que que tem mais pra gente? A alavancagem do mall tá bem tranquila agora, né? Eles têm aí essa alavancagem aqui, se eu não me engano, é 200 e... Na verdade é 116 mais 43 milhões, né? Então são 159 milhões mais ou menos. E olha o caixa que ele tem. Só em FI ele já matava isso aqui, né? Essa alavancagem inteira. Então é uma alavancagem aqui para o mall, pelo menos, que está bem tranquilo, tá, galera? Nenhuma preocupação aqui, na minha opinião, em questão de alavancagem, tá? Aqui o gráfico é um gráfico com vendas por metro quadrado, então, como eu disse para vocês, é bem importante da gente ficar de olho nessa métrica aqui, tá? Então, em. Opa, cadê? Em fevereiro de 2024, que, na verdade, março, né? Não, janeiro só que ele mostrou aqui pra gente. Em janeiro, como vocês podem ver, ele perdeu ligeiramente pro ano de 2023, que é esse aqui, ó, que é esse aqui roxo, e esse azul mais clarinho aqui é o 2024. Ó. Então ele perdeu ligeiramente, tá vendo? O ano de 2024. É porque nesse fundo aqui, infelizmente, a gente só tem o dado ainda de fevereiro, tá? Se a gente for olhar aqui, de janeiro, né? Se a gente for olhar aqui, fevereiro, março, talvez já esteja um pouco maior do que o ano de 2023, tá? Então, só mostrando aqui para vocês que que a gente teve uma pequena queda por metro quadrado em janeiro, esse ano, tá? E cadê? NOI? NOI aqui por mês. Infelizmente, só tem também janeiro aqui desse ano. Como vocês podem ver, o NOI, que é o lucro do fundo por metro quadrado, ele tá igual, idêntico, né, ao de janeiro de 2023 também, galera. Isso pode ter vários tipos de interpretações, tá? Por exemplo, a gente pode interpretar que o fundo nem caiu nem subiu, tá? Só que quando você considera a inflação, do ano passado para cá, a gente teve aí 4 e poucos por cento, 5% mais ou menos de inflação. Então, a gente, na verdade, a gente está aí 5% a menos, né? Se a gente for assumir que a inflação do janeiro do ano passado para cá foi de 5%, tá? Então, não dá para a gente interpretar que o resultado do fundo continuou o mesmo, porque ele perdeu esses 5% de inflação. Então, para ele estar o mesmo, ele tinha que estar 5% acima, né? Só para a gente considerar a inflação aqui, tá? Então, se liga nesse tipo de coisa também, tá? E galera, é isso. Vamos falar aqui agora do BCIA, não, do HGBS, tá? O HGBS que tem um relatório muito mais completo que os outros fundos, né? Eles costumam dar uma visão de mercado aqui bem interessante pra gente. Então, eles colocam aqui, já no início do relatório, que em fevereiro o mercado de shoppings brasileiro apresentou um crescimento de faturamento de 1,4%, quando comparado ao mesmo mês de 2023, tá? Então, em fevereiro, o HGBS colocou aqui que o NOI, lucro dos fundos, foi 1,4% acima do mês passado, do mesmo mês do ano passado, tá? Já em termos reais, ou seja, levando em consideração a inflação no período, houve uma retração de 3%. Então, é aquilo que eu falei para vocês, tá? Se a inflação foi 5% e o lucro do fundo comparado ao ano passado só subiu 1,4%, a gente perdeu, né? Então, é a mesma coisa que a gente fazer 5 menos 1,4. Então, o fundo teve esse prejuízo aí, entre aspas, de 3,4% reais, tá, galera? Incluindo inflação. Aí aqui, eles não colocaram, infelizmente, qual foi o cálculo, mas eles chegaram aqui
em 3%, tá? Fiquem ligados nisso. E esse gráfico aqui, bem legal também, a gente consegue ver aqui a variação real, né, e a variação nominal, né, de como é que estão as coisas, e vocês conseguem ver aqui que tanto em janeiro de 2024 quanto em fevereiro a gente também ficou em prejuízo. Em 2023 a gente também teve um prejuízo aí muito leve, tá? Apesar da melhora aí do setor, tá, galera? Então, ficaremos ligados aqui. Aí aqui no HGBS eles também colocaram aqui um gráfico pra gente com a vacância do setor de shoppings imobiliários, bem interessante esse gráfico, bem importante pra gente. Como vocês podem ver, fevereiro de 2023 a gente tinha 5% de vacância em média aí no Brasil, tá, galera? E em fevereiro de 2024 a gente tem 5,4, um pequeno acréscimo, né? 0,4% só de acréscimo de fevereiro de 2023 para fevereiro de 2024. Então, não é nenhum alarme ainda, mas talvez seja uma média, né? Uma média aí que a gente possa considerar, tá vendo? Continuou bem mediano, né? Entre 5 e 6% mais ou menos. E aqui em cima a gente consegue ver a vacância por região, né? Então, Nordeste, Norte e Nordeste, né? 5,8, igual, né? Aqui, infelizmente, só coloca janeiro e fevereiro de 2024. Centro-Oeste, tá vendo? Sudeste deu uma caída, Centro-Oeste também. E no Sul aqui, subiu a vacância em shoppings, tá? 6,2 é a maior vacância que nós temos aí no país atualmente, tá, galera? Legal essas informações aqui, parabéns aí à equipe aí da Red, tá, pessoal? Aqui o NOI por metro quadrado do HGBS. Eles deixaram aqui um comentário. Que em fevereiro o NOI por metro quadrado do fundo foi de 71,7 metros, 71,7 reais por metro quadrado, uma redução de 0,6% considerado o portfólio atual versus o portfólio de 2023, tá, galera? De fevereiro de 2023. Então, tivemos essa quedinha de 0,6% de lucro, comparando os meses de fevereiro de 2024 com fevereiro de 2023, tá? Então, tivemos também quedinhas aqui, entre aspas. E quando você consegue ver aqui, nessa tabela aqui que ele coloca todos os ativos do fundo, e aqui embaixo ele coloca mais ou menos o total, né, de tudo, a gente consegue ver que a GBS está aí com esse prejuízo de 0,6% de NOI quando soma todos os ativos do fundo, tá? Tem ativo que ele tem um puto NOI, né, 24%, tem ativo que ele tem NOI negativo, tal, então esse pode ser só um dos meses atípicos que a gente está tendo aqui em fundos imobiliários de shoppings, tá, galera? A gente tem que dar uma analisada aqui por cima, tá? E quando a gente repara aqui venda por metro quadrado, a gente teve aí um acréscimo de 1,6%. Lembrando, vendas por metro quadrado a gente já não inclui aqui inflação, tá, galera? Eu já acho que não faz sentido a gente incluir aqui, tá? Então, a gente consegue ver que, mesmo a gente tendo um pequeno acréscimo de venda por metro quadrado, o NOI dos fundos de shopping caiu, porque, como a inflação subiu, a gente acaba tendo um pouco mais de gasto por conta da inflação, né? Então, a gente tem que gastar um pouco mais com expansão, a gente tem que gastar um pouco mais com manutenção, a gente gasta um pouco mais com condomínio, né? Se tiver, né, nesses ativos a gente acaba tendo que pagar um pouco mais para a administradora, para administrar ali o shopping. Então a gente tem que pagar um pouco mais por conta da inflação para os funcionários, né, do shopping ali. Então o gasto com o shopping acabou crescendo um pouco mais, mas o lucro também não cresceu junto, tá? Então a gente tem que comparar aí. E, é claro, a gente está olhando só mês de fevereiro, março e abril de 2024. A gente tem que olhar o todo, né? O 2024 inteiro, né? Não dá pra gente usar só o mês de esses 3 meses como parâmetro, tá, galera? Então, vamos esperar o ano acabar aí antes de tomar qualquer conclusão de se shopping tá valendo a pena ou não, tá? Mas eu tô trazendo esses dados aqui mais para vocês darem uma refletida aí também, tá? E também para saber olhar esse tipo de coisa aqui nos relatórios, tá? Outro dado importante aqui é que os fundos de shopping estão começando a reparar que esse NOI negativo aqui vai começar a impactar momentaneamente o resultado desses fundos. Então, o que os fundos estão começando a fazer? Colocando gestão ativa para cima, né? O MOL a gente viu ali que ele tá com uma reserva grande, né? 59 centavinhos, se eu não me engano. Cadê? 59 centavos. E aqui no HGBS a gente está com uma posição um pouco mais confortável, tá? Eles pretendem aí nesse primeiro semestre de 2024 entregar 3,39 de não recorrente, tá? Parece muito, mas esse fundo, como ele é base 200, né? É acima de base 100, é como se fosse dois rendimentos, vai, que esse fundo paga aqui 1,75 por mês, né? Então ele tem mais ou menos dois rendimentos, ele tem mais ou menos 3 vezes mais do que o MOL 11 aí para distribuir ainda nesse primeiro semestre. É um fundo que está bem confortável aí em questão de reserva para distribuir para a gente, tá, galera? Então, aqui no HGBS eu não vejo nenhum problema, pelo menos não nesse primeiro semestre de 2024, de entregar resultado para a gente, porque mesmo com o NOI caindo, esse fundo também vai conseguir entregar mais para a gente, porque ele tem muito não recorrente, tá, galera? De vendas, de imóveis e tal que ele está fazendo, tá? Aí para o segundo semestre já começa a ficar um pouco mais complicado, tá? E primeiro semestre de 2025 também, tá? E ele coloca aqui que até junho de 2025 ele pretende entregar as R$ 5,03
centavos para a gente de não corrente. Legal, né? Bem legal essa proposta aqui de quanto eles pretendem entregar para a gente, tá? Então, bem interessante. E agora, falando de XPML, é o último fundo aqui que a gente tem para falar. Eles também colocam aqui alguns dados, né? Vendas por metro quadrado ficou aí 1.359 por metro quadrado. Vamos comparar aqui com outros fundos. Pegar aqui o MOL 11, né? Infelizmente, o MOL 11 ele não coloca aqui pra gente. Deixa eu só fechar esses outros aqui, galera. BCIA, que a gente vai falar em breve no canal, né? Então, aqui janeiro. E aqui no XPML ele coloca que é 1.359. É maior do que esse aqui, mas se eu não me engano aqui eles não estão falando de janeiro, tá? Eles estão falando de fevereiro. Então, deixa eu ver se eu tenho outro gráfico aqui. Venda por metro quadrado, janeiro de 2024. É aqui, né? Então, como vocês podem ver, o XPML ele tem um lucro não, né? Uma venda por metro quadrado um pouco acima do que o MOL, tá vendo? O MOL tem 1.327 reais por metro quadrado aqui em janeiro e olha o XPML, 1.490, tá? Será que a gente tem esse gráfico aqui também pro HGBS? Ah, temos aqui também pro HGBS. E em janeiro, tá vendo? R$ 1.091 centavos. R$ 1.091, né? Por metro quadrado, tá, galera? Então, como vocês podem ver, o XPML, no momento, é o fundo que está tendo mais lucro, assim, por metro quadrado, nesse mês de janeiro, pelo menos, ele isolado, tá? Aí aqui no HGBS, que a gente até esqueceu de falar, em fevereiro já caiu um pouco, né, para R$ 971. E aqui no XPML, cadê? Em fevereiro aqui, ó, estamos em 1.359. Então o XPML, assim, tá voando, né, galera? É até meio estranho de ver isso, porque a XP, cara, ela é meio duvidosa em alguns momentos, né? Então, claro, não olhem isso isoladamente, tá, galera? Mas bem legal da gente comparar, né, esses dados aqui dos fundos, tá? Então, só continuando aqui, no XPML, tivemos aí uma venda por metro quadrado de R$ 1.359 nesse mês, tá? E o NOA caixa de R$ 121 por metro quadrado, um crescimento aí de 16% em vendas por metro quadrado e 13% em NOA e caixa comparado ao mesmo período de 2023, tá? Então, ao mês de fevereiro de 2023, tá? Então, aqui no XPML já é outra pegada, a gente já está tendo lucro, etc., porque são ativos mais performáticos, eu diria, galera. São ativos que conseguem performar mais porque tem ativos de melhor qualidade aqui dentro desse fundo, tá? Não quer dizer que o lucro ao longo do tempo vai ser maior, tá? Porque como eles estão pagando mais caro, talvez o lucro seja um pouco mais reduzido, com uma segurança maior, tá? Então tem que olhar para esse tipo de análise também, tá? Aqui no XPML eu coloquei aqui uma coisa para a gente olhar, que eles colocam esse gráfico aqui com o histórico de quanto eles tiveram de receita de locação do fundo nos últimos 12 meses, tá? Então essa barra aqui azul mais escura, tá vendo onde está esses 80 centavos? Hein? 80 centavos é quanto ele distribuiu, tá, galera? Mas aqui é exatamente 80 centavos. Em março de 2023, nós tivemos aí 80 centavos por cota de lucro, né? Só de receita de locação dos shoppings. E agora, em fevereiro de 2024, a gente teve quase 90 centavos, tá? Então, aqui no XPML é muito claro como que está subindo aqui a receita de locação para o fundo, que é o recorrente dele, tá, galera? É o que a gente quer ver crescendo mesmo. Então, bem interessante de ver aqui no XPML também. Mais uma vez, o fundo crescendo bastante, fazendo bastante emissão, tá? Que essa última emissão é de 1 bi, né? A gente não sabe ainda se vai captar, mas vão entrar imóveis um pouco menos performáticos, né? Eu diria, um pouco menos caros, um pouco menos luxuosos, eu diria, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar esse lucro aí, se ele não vai talvez chegar perto dos imóveis do Mal 11, que não são imóveis tão bons, né? São imóveis mais secundários, tá? Então, é uma análise que a gente tem que fazer aí também para o futuro. Aí aqui no XPML também, a gente consegue ver aqui, fevereiro de 2024, né? Lembrando. Ele não coloca exatamente o valor aqui, né? Só coloca naquele outro gráfico ali mais abaixo, mas a gente consegue ver aqui a variação, né? Como vocês estão vendo. 2023 foi bem melhor do que o 2024 em questão de NOI, tá? Então, 2023 a gente teve um acréscimo maior, né? Em 2024 tivemos acréscimo também, mas foi um pouco menor, um pouco mais, como é que eu posso dizer? Um pouco mais enxuto, né? Em vendas por metro quadrado, em 2023 também tivemos um crescimento maior. Em 2024 tivemos um crescimento grande também, tá? 16%, bastante coisa, mas um pouco menor, tá? Então, isso aqui pode ser, galera, todos esses dados que a gente viu aqui dos três fundos podem ser dados que estejam, de alguma forma, tentando mostrar pra gente que o setor de shopping, depois da pandemia, ele deu aquele pico, né, em 2023. Foi um setor que todo mundo indo pra shopping pra caramba, shopping ficando cheio, vendendo pra caramba, né? E agora, em 2024, meio que começou a dar uma normalizada novamente, né? Não tá mais aquele pico de. Porque a gente saiu da pandemia, a gente saiu do zero, né? Então a gente saiu do zero para cima e agora tá meio que fazendo aquilo,
né? O gráfico tá, tipo, caindo, subindo, ele vai meio que criar uma média a longo prazo, tá, galera? Então a gente pode estar chegando perto dessa média aí, a gente pode estar criando uma certa média aí por ano, tá? Aí aqui no mês de fevereiro de 2024, a gente tem aqui venda por metro quadrado de 1.359, como a gente já falou ali, né? Caixa de R$ 121 por metro quadrado. E aí não é caixa acumulada aqui de 19 milhões, mais ou menos, em fevereiro de 2024, tá? Então, voltando aqui para o gráfico, última coisa que eu queria falar é que, comparando aqui, ó, que fevereiro de 2024 com fevereiro de 2023, a gente teve aí um acréscimo de receita, de venda por metro quadrado, tá vendo? Então, aqui em fevereiro de 2023, vendemos aí R$ 1.164 por metro quadrado e R$ 1.359 por metro quadrado em fevereiro agora de 2024. Crescemos bastante, tá? E o NOI por metro quadrado, como vocês podem ver, subiu muito também, né? Saímos de 107 em fevereiro de 2023 para 121 em fevereiro de 2024, tá? Então, 101 menos 107, R$ 14 a mais aí de NOI por metro quadrado, tá? Então, mostrando aí como o lucro do fundo tá crescendo aí com o ano, tá, galera? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Muita informação, né? Mas eu acho que é bem legal para você que não tá muito ligado aí para as coisas aí de shopping. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, relatório de XPML, MAL 11, HGBS, já tem tudo aqui no canal. Então, vou deixar aqui no primeiro link da descrição a playlist com todos os vídeos desses fundos para você dar uma olhada aí. Então eu falo relatório por relatório muito mais detalhado do que isso aqui, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, virem membros, os membros já tiveram acesso a esse conteúdo aqui com muito mais antecedência. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o feedback para eu poder trazer mais coisas sobre isso. Até a próxima. Fui.